Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar numa vulnerabilidade de segurança que é, ao mesmo tempo, super comum e extremamente perigosa: o Path Traversal. Sabe, é daquelas falhas que muita gente acaba deixando passar, mas que pode ser literalmente a porta de entrada para um invasor botar a mão nos arquivos mais secretos de um sistema. E a pergunta que fica é essa, né? Será que uma simples URL pode mesmo expor os arquivos mais críticos de um servidor? A resposta, infelizmente, é um sonoro sim. E é exatamente isso que a gente vai entender aqui. Como um deslize, às vezes pequeno no código, pode abrir um buraco enorme e expor dados vitais, com consequências que podem ser, bem, catastróficas. Então vamos lá. O que é esse tal de Path Traversal, ou CWE22, na prática? Pensa assim, é o que acontece quando uma aplicação confia demais, de olhos fechados mesmo, naquilo que vem do usuário. O sistema espera um nome de arquivo, mas o invasor é esperto. Ele consegue manipular isso para subir na estrutura de pastas do servidor. A analogia da porta dos fundos é simplesmente perfeita. Imagina, a porta da frente está super segura, com alarme e tudo, mas alguém esqueceu de trancar a portinha lá de trás e agora ela está completamente aberta. Para a gente entender isso de cabo a rabo, nosso papo vai seguir por 4 etapas. Primeiro, a porta dos fundos digital, para entender a raiz do problema. Depois, a gente vai ver como um invasor entra, na prática. Em seguida, os tesouros expostos, ou seja, o que está em jogo. E por fim, o mais importante, como fortalecer suas defesas. Bora começar então pelo básico, pelo fundamento de tudo, como funciona essa navegação entre diretórios e, claro, como ela acaba sendo explorada. E aqui estão as ferramentas do crime, digamos assim. Em sistemas baseados em Unix, como o Linux, a gente usa .. para voltar um nível na estrutura de pastas. Já no Windows, o conceito é o mesmo, só que com .. invertida. Para o dia a dia, isso é super útil, né? Mas na mão de um atacante, isso aí vira a chave mestra que abre portas que deveriam, com certeza, estar bem trancadas. Ok, agora que as ferramentas do ataque estão na mesa, vamos ver como isso funciona na vida real. Como o invasor de fato usa isso para atacar. E tudo começa com um pedacinho de código que à primeira vista parece totalmente inofensivo. O script pega um nome de arquivo que vem direto da URL, ali no parâmetro file, e junta com um caminho base para abrir esse arquivo. O problema fatal está aí: a confiança cega. O código simplesmente assume que o que vier dali é um nome de arquivo válido, sem checar absolutamente nada. É a isca perfeita, prontinha para o ataque. E aqui, o atacante morde a isca. Ele não manda o nome de um arquivo de log, como o sistema espera. Não. Ele manda uma sequência de .. A intenção é claríssima: usar cada um desses comandos para subir um nível na árvore de diretórios, escapar da pasta var logs e, a partir daí, passear livremente pelo sistema de arquivos do servidor. E o resultado é esse aqui. O servidor, coitado, sem desconfiar de nada, só obedece. Ele pega o caminho base, que é /var logs, e concatena com o que o invasor mandou. Cada .. anula um nível do caminho original. O primeiro .. sobe de logs para var. O segundo sobe de var para raiz. E aí, o caminho se resolve para /etc/passwords, um arquivo super crítico do sistema. Pronto, a porta dos fundos não foi só aberta, foi arrombada. Beleza, o invasor conseguiu acessar um arquivo, mas o estrago não para por aí. Na verdade, é só o começo. O perigo de verdade está no que tem dentro desses arquivos. E o ponto é que não são arquivos quaisquer, né? Em sistemas Linux ou Unix, pegar o /etc/password significa ter acesso à lista completa de usuários do sistema, uma informação que vale ouro para o invasor. Já no ambiente Windows, o alvo pode ser o arquivo SAM, que guarda os hashes das senhas. Com isso em mãos, o caminho para comprometer o servidor inteiro fica muito, muito mais curto. Bom, já entendemos o tamanho do risco, certo? Então vamos para a parte que realmente importa: como se proteger disso. E o segredo aqui não é uma bala de prata, uma solução única, mas sim construir várias camadas de segurança. Existem 4 estratégias-chave que a gente vai ver. Cada uma ataca o problema por um lado diferente. Quando usadas juntas, elas criam uma barreira de defesa bem mais sólida. A primeira defesa, e talvez a mais direta, é usar uma allow list, uma lista de permissões. A lógica é simples. Em vez de tentar adivinhar e bloquear todas as possíveis entradas maliciosas, o que é super difícil, a gente faz o contrário. A gente define uma lista exata dos únicos arquivos que podem ser acessados.
Se o que foi pedido não está na lista, o acesso é simplesmente negado. Fim de papo. Bem mais seguro e eficaz. A segunda técnica é ainda mais poderosa, a normalização de caminhos. A ideia é usar funções como a RealPath no PHP para resolver o caminho que o usuário mandou antes de qualquer outra coisa. Basicamente, essa função pega aquela bagunça toda, o /var logs /2 etc /psw, e traduz para o caminho real absoluto, que seria /etc /psw. Depois de ter o caminho limpo na mão, aí sim o código verifica. Esse caminho final está dentro da pasta que eu permito? Se não estiver, o acesso é bloqueado na hora. É como se a gente desmontasse a armadilha do invasor antes que ela possa funcionar. Ter um código seguro é fundamental, mas não dá para contar só com isso. A terceira camada de defesa acontece no próprio sistema operacional, é o plano B. A gente precisa garantir que o usuário que roda a aplicação web tenha o mínimo de privilégios possível. Assim, mesmo que alguém consiga explorar uma falha no código, esse usuário simplesmente não vai ter permissão para ler arquivos sensíveis, como o /etc /password. É uma barreira de contenção essencial. E por último, um detalhe que parece pequeno, mas faz uma diferença enorme: as mensagens de erro. Nunca, jamais dê dicas para o invasor. Uma mensagem de erro que revela o caminho completo do arquivo, como no exemplo, está basicamente confirmando para o atacante que a vulnerabilidade existe e mostrando parte da estrutura do servidor. Já uma mensagem genérica do tipo arquivo não encontrado ou acesso negado não entrega nada, deixa o invasor no escuro, sem saber se o ataque funcionou ou não. E tudo isso nos leva a uma ideia central. Segurança da informação não é algo que se compra, instala e pronto, acabou. É um processo, é uma prática diária. Exige vigilância constante, a aplicação de boas práticas e, principalmente, atenção a esses pequenos detalhes. Porque, como a gente viu, são justamente eles que podem abrir brechas gigantescas. E com essa reflexão a gente encerra. A pergunta que fica no ar é: parando para pensar nos projetos em que se está trabalhando, qual é a próxima porta dos fundos que precisa ser verificada e, claro, trancada? Porque a segurança de verdade muitas vezes começa com essa autoavaliação.